E, ao mesmo tempo, aconteceu uma tragédia, na época, foi a AIDS. E o diretor do conservatório, que era o Luiz Cordeiro, que ele fora aluno do Fritz Jank, ele faleceu de AIDS. Aquilo me marcou muito, porque ele era uma pessoa muito querida, ele era o eixo axial de todo o conservatório. Ele era eu admirava muito o Luiz Cordeiro, porque ele era assim. Então, a professora do seu conjunto de câmara era muito exigente. Porque a faculdade ela tem disciplinas, né? Uhum. Uma das, então, tinha história da música, tinha estética musical, tinha, enfim, várias. Eu já tinha feito a parte de harmonia e teoria musical, a gente fazia antes da faculdade. Perfeito. Aí o que acontece? Ela era muito severa, mas assim, eu tinha o quê? 17 para 18 anos, ou tinha 18 anos, eu acho que era natural para as pessoas ali, mas para mim não era natural. E eu desisti. E, ao mesmo tempo, aconteceu uma tragédia, na época, foi a AIDS. Sim. Isso foi início da década de 90, então? Final de 80? Não. Década de 80. Era 1984, 85. Uau! Por Ok. aí, não é? E aí, o professor Luiz Cordeiro, que era o eixo axial do conservatório, Do conservatório. Fritz Jank, eu admirava muito ele, porque ele era um pianista assim, de um gabarito, e ele falava assim, não precisa estudar músicas muito difíceis, há músicas belíssimas, ricas de força espiritual, que você tem mais que você pode com facilidade. Não precisa, porque como eu estudava medicina, eu me preocupava que tinha certas partituras que eram, não é? Então, por exemplo, eu podia não estudar uma música romântica de Liszt, que tinha uma dificuldade técnica muito grande, mas o Consolações de Liszt, ele falava, é tão rico quanto qualquer obra, e mais de Liszt. E ela é mais acessível para mim. Então, eu tinha... Aliás, eu acho que Consolações de Liszt é uma inspiração da egrégora do Espírito da Verdade. O Liszt era... Uau! Fica a dica. Eu acho que, inclusive, a iniciativa do Liszt de deixar aquele movimento romântico e entrar na transcendência vinha nessa toada, sabe? E tanto que você veja, o Franz Liszt é o primeiro a encaminhar a psicografia para Rosemary Brown. Conta essa história para a gente, que eu não sabia que ele estava envolvido no movimento espiritualista. Ele, como espírito, é o primeiro a encaminhar como espírito. O primeiro a encaminhar psicografia para Rosemary Brown. Ele estava envolvido, porque, na verdade, ele estava aderindo a uma visão transcendentalista. Perfeito. Ele estava buscando o espírito, né? Ele estava deixando os excessos para chegar ao espírito. Aí ele compõe Consolações, não é? Então, ele estava nessa toada. Ele percebia esse movimento, não é? Então, eu acho até que esses musicistas, assim, que vêm de outro planeta, né, como Mozart, por exemplo. Com certeza. Eles eram, você vê, o Mozart, ele foi... ele que musicava os tratamentos que Mesmer fazia na casa dele, que eram os tratamentos magnéticos, não é? Sim, do mesmerismo, magnetismo animal, né? Então, que deu origem ao passe, não é? Que o passe não é um termo que veio do espiritismo, do Allan Kardec. Exatamente. Ele veio dessa... E o Mozart participou desse movimento. Tanto que a primeira opereta de Mozart foi na edícula da casa de Mesmer que ele compôs, né? É mesmo, gente, que fantástico. Estou aprendendo muito aqui com o senhor hoje. Eu acabei de colocar na descrição aqui
em inglês a Wikipedia sobre a Rosemary Brown, que eu vi que é uma médium da Inglaterra do século XX. Então, o Franz Liszt em espírito se apresentou a ela e transmitiu uma mensagem. Transmite partitura. Partitura, fantástico. Partitura. Tanto que a Rosemary Brown, toda a obra psicográfica dela, e depois ela passa a psicografar Chopin e outros compositores, é uma fundação ligada à Igreja Anglicana da Inglaterra, né? Uhum. Todo esse... aliás, eu estava conversando com a Eudóxia. Eudóxia de Barros, fantástica pianista brasileira, compositora. Falei, Eudóxia, você tem que... Puxa, porque ela falou, qual é o próximo passo? Você acha que eu deveria compor? Eu acho que sim, mas devia compor pensando nessa ligação mediúnica, né? Eu comecei Os mestres da imortalidade musical. Eu conversei com a Eudóxia sobre isso, sabe? Quando terminar aqui, eu estou fazendo uma obra aqui na sede da Unispírito e tal, eu vou conversar com a Eudóxia sobre essa questão, sabe? Porque eu acho que essa obra psicográfica da Rosemary Brown, na área da música, é um fenômeno extraordinário, que precisa importante ser estudada. Ser estudado, né? Até porque eu vi rapidamente aqui que ela também foi muito criticada por ser também uma compositora e pianista, e na década de 70, ao vir à tona o trabalho mediúnico dela, também receber naturalmente muitas críticas, né? Enfim, mas ela acabou sendo reconhecida. Perfeito. Muito interessante a obra dela, né? Aliás, essa questão psicográfica, de arte e psicografia, né, que quem inaugura isso é o Chico, no Parnaso de Além Túmulo, não é? Sim. Você sabe que na época, eu falei dos meus 17 para os 18 anos, nessa época, eu parei a faculdade de música e passei a me dedicar mais à medicina. Eu realizei na faculdade de medicina lá da USP um evento com artes plásticas pararealistas que retratam a vida espiritual. E um debate, na época estava surgindo a psicopictografia do Gasparetto, que eu fiquei muito impressionado. E aí eu peguei o Parnaso de Além Túmulo, peguei as obras do Gasparetto, que ele me emprestou os quadros, falei, vou levar lá para a USP para um debate com os professores da psiquiatria, da psicologia, vou levar para a faculdade de medicina. Fiz uma bruta de uma exposição de obras pararealistas que retratam essa coisa do mundo espiritual. Eu fiz um chamado para os artistas pintarem e foi feita essa exposição. Depois, récitas da obra do Parnaso de Além Túmulo e tal. E eu, na verdade, naquela época, eu havia convidado um ator que chamava-se Carlos Augusto Strasser. Ele fora o protagonista de duas novelas, A Viagem e O Profeta. Oh, uau, sim, claro. E aí, houve, então, uma musicalização também nesse evento? Então, o Carlos Augusto Strasser, que eu havia convidado para fazer as récitas, não é, das poesias do Parnaso de Além Túmulo, que compunham com essa proposta de comunicação entre a arte e do mundo espiritual para o mundo corporal, ele me falou assim, não vamos fazer dessa forma. Ele estava, inclusive, hospitalizado, porque ele também estava com AIDS. E aí ele falou, faça um evento científico, Sérgio. Faça uma proposta de analisar cientificamente essas coisas. E aí foi a primeira vez que eu tive essa ideia de ter esse olhar científico, não é? Uhum. Ficou como uma expectativa de, vamos dizer assim, que a arte sirva também de alerta para a ciência, não é? Como o Parnaso. Foi aí que eu conheci a obra da Rosemary Brown. Perfeito.
sabe? E então, vamos dizer, é, é, é uma obra psicográfica. Estou aqui. Foi aí, foi então que eu me interessei pela obra de Rosemary Brown. Isso ficou, viu? Ficou como uma herança ainda. Eu acho que eu estou ainda nessa vibe de tentar reaver esse material ou essa proposição, não é? É, e aqui no nosso centro cultural, aqui da Unispírito, que conversei com você, né? Falei, preciso depois fazer uma produção cultural em torno disso, né? Sim, tem novidades aí no ar, pessoal, que o doutor Sérgio vai trazer mais eventos musicais, culturais para esse centro dele em São Paulo. Essa internet está impossível. Oi. Oi. Voltou. Você Tá sabe que complicado, mas vamos lá, a gente consegue. você sabe que também na época, nessa época que eu estava fazendo esse movimento de arte, que o Carlos Augusto Strasser, nós fizemos um evento musical, sim. Uhum. Na época havia uma médium chamava Dona Martinha, que ela psicografou músicas de Noel Rosa. Não é rosa. Noel Rosa. Tanto que o Centro Espírita, depois ela inaugura o Centro Espírita, que chama-se Grupo Noel, em homenagem ao Noel Rosa. E essa obra do Noel Rosa, ela foi musicada por um pianista e uma banda, chamava-se Bolinho de Carne com Berinjela. Bolinho de carne com berinjela. Deu até. É, e tinha um. Tá lentificando, né? Então, essa banda foi quem inaugurou, eles fizeram um LP, na época era LP, né? Ai, olha, doutor Sérgio, eu acho que desse jeito não vai. Então, nós estamos falando da década de 80 e tinha também uma médium brasileira nesse movimento, né? Era Dona Martinha. Dona Dona Martinha. Martinha. A Dona Martinha, ela recebe obras psicográficas de Noel Rosa. Noel Rosa, uau. E aí houve um conjunto musical, era um pianista, chamava-se Marcelo, e a cantora chamava-se Jeanne d'Arc. E eles tinham um conjunto que chamava-se Bolinho de Carne com Berinjela. E era uma banda, o Marcelo era pianista, e eles que musicaram a obra psicográfica as psicografias da Dona Martinha foram musicadas por esse conjunto musical. Perfeito. E foi espetacular. Espetacular. Para você ter uma ideia, essa obra impressionou também o Rolando Boldrin, que tinha um programa na televisão que falava da cultura popular brasileira, da música de raiz, não é? E ele apresenta, um dos programas dele, ele apresenta uma música psicografada do Noel Rosa. Dona Noel Rosa psicografada por Dona Psicografada. Martinha. Essa que ele apresenta nem foi a Dona Martinha que psicografou, porque o Noel estava Ele acontecendo. estava bem ocupado no plano espiritual. É linda a música que o Boldrin coloca na televisão, sabe? Você pegar Rolando Boldrin, Noel Rosa, psicografia, você vai ver que linda, emociona, sabe? A cantora que canta, nossa, é linda mesmo. E nessa época,
foram lançados LPs, né? Existia uma coisa que chamava LP, que era disco de preto, vinil, grande, vinil. do Noel Rosa. Nossa, foi um movimento muito interessante de música. Eu acho que talvez o que a Rosemary Brown foi na Inglaterra para a música clássica, a Dona Martinha foi para a música popular brasileira a partir do Noel Rosa, No sabe? campo da mediunidade. Depois você teve a mediunidade do irmão do Gasparetto, o Irineu Gasparetto. O Luiz Gasparetto ele fazia psicopictografia de obras artes plásticas, mas o Irineu fazia de músicas. Irineu Então, Gasparetto. só que era diferente da Dona Martinha ou da Rosemary Brown, que compunham, como que se fala, na partitura, na a Na psicografia. grade. A Dona Martinha foi na letra, não é? Ah, A Rosemary Brown foi no pentagrama. O Irineu, ele incorporava a entidade e tocava no estilo, na voz. Era impressionante. em vários instrumentos musicais? Não, ele tinha lá o violão dele e ele cantava. Então, ele incorporava artistas, músicos. Era impressionante como a voz era a mesma, a entonação. É uma coisa assim, Fantástico. surreal, vamos dizer assim. Era um fenômeno Aqui mediúnico, né? sim, colocar aqui para as pessoas pesquisarem. Irineu Gasparetto. E o Irineu, ele ainda. Você sabe que o Luiz Gasparetto ele faleceu, né? Desencarnou. Sim, sim. Mas o Irineu Gasparetto ele ainda está vivo, ativo, Olha, tal, e ele tem essa característica da mediunidade da música. com a música. A gente precisa chamar ele aqui para o canal, ao redor da fogueira. O Irineu é psicólogo. Ele é uma pessoa muito Maravilha. ilustrada, sabe? Uma pessoa humilde, mas de uma humildade assim. É um grande amigo, viu, o Irineu Gasparetto. Vamos chamar ele Ele aqui na fogueira, teve, com certeza. ele teve a Dona Martinha, precisava reaver essas psicografias É um essa, verdadeiro acervo, né, que pode ser essa, resgatado e apresentado nesses Fred, eventos que o senhor aí... Fred, eu tinha vontade, se você até quiser pensar no assunto, a gente fazer uma coisa séria sobre isso, de reaver esse repertório que traz essa mensagem da espiritualidade através da música, né? Vamos lá, E eu estou dentro. acho que isso é importante. Não, na verdade, assim, você perguntou a história da minha vida, ela se mistura, você percebeu que ela se mistura bastante com a. Tem muito de música, até muito mais de música nos inícios, pelo menos até agora, do que o senhor contou, do que eu pensava. Eu achava que era muito mais a medicina, mas eu vejo que parece que a música chegou primeiro na sua vida. Foi. Isso daí é uma coisa em termos. Cortou agora de novo, vamos ver se. Está voltando? Eu te ouço, eu te ouço. Isso é uma coisa em termos, sabe? Quando eu tinha os meus 8 ou 9 anos, eu falei para o meu pai que eu iria estudar medicina na Universidade de São Paulo. Determinou essa meta bem cedo. E que eu precisava estudar num colégio de mais poder pedagógico. Porque ele ia me colocar numa escola estadual. E ele falou se eu gostaria de uma outra opção. Eu falei, eu gostaria de estudar num colégio de mais poder pedagógico, porque eu vou estudar medicina na Universidade de São Paulo. E aí ele me colocou no Colégio Bandeirantes, que é um colégio forte da época. E eu entrei no Colégio Bandeirantes, mas eu conseguia fazer o colégio porque eu tirava notas muito altas e o colégio me isentava da mensalidade como prêmio. Que maravilha! E assim foram os meus anos no Colégio Bandeirantes. Então, no final do ano, sempre meu pai recebia as mensalidades de volta, em vista da minha performance na escola. E aí, de fato, foi que eu saí do colégio e já fui para a faculdade.
E então eu tinha essa. E aí o que acontece? Nessa época, eu me interessei muito pela obra do André Luiz. E fiquei muito impressionado com o livro Evolução em Dois Mundos. Sim. Porque assim, eu era criança, mas eu era muito precoce. Por exemplo, no Jardim da Infância, Perfeito. eu já lia José de Alencar, eu lia os livros assim normais que uma pessoa lê, entendeu? Mas que uma criança não é normal. Sim. E eu queria aproveitar para perguntar uma coisa, doutor Sérgio, um passo na sua infância que o senhor falou rapidamente, que vocês chegaram a morar junto com indígenas, ou perto de uma tribo indígena. Nós moramos junto aos povos originários Uhum. tupi-guaranis. Você sabe que hoje, Fred, a gente refere às nações indígenas pelo nome da nação, Sim. não é? Então, coabitei os espaços com os povos originários tupi-guaranis, na região de Cananéia, não é? Naquela época não se chegava em Cananéia, a não ser de canoa. E nessa época que o senhor viveu com eles, houveram interações a nível espiritual, dos rituais, da sabedoria milenar que eles têm na cultura deles, que balizou o senhor ou trouxe novos insights para o senhor ao redor da espiritualidade? Não na minha primeira infância, mas quando eu me formei na medicina, eu voltei lá. E eu era considerado pajé, Que legal. entende? Então, por muitos anos, eu acompanhei a saúde das tribos, que, na verdade, foram povos com os quais eu convivi da minha primeira infância, não é? Que lindo. Lá nessa, aí sim eu tive experiências espirituais muito expressivas, muito interessantes, que me marcaram também até hoje. A minha convivência com os povos originários marcaram a minha forma de pensar o mundo, vamos dizer assim, e marcaram a minha forma de entender espiritualidade. Então, o senhor já, ao retornar para prestar um apoio médico já após ter se formado como médico, e o senhor é recebido como um pajé por eles e passar por essas experiências espirituais, o senhor já tinha uma base que o senhor conseguiu obter no espiritismo, pelo que eu entendi, nas obras de André Luiz e com esse convívio com as obras do Chico Xavier, etc. Então, é correto essa minha análise? Porque é o seguinte, a minha bisavó, ela veio da Espanha, da região de Andaluzia, de Urrácal, e ela morava conosco. E a minha bisavó aprendeu a ler o português na obra, no livro Nosso Lar, do Chico. Uau, que lindo! Inclusive, aconteceu um episódio muito curioso, que a minha mãe foi avisada pelo meu bisavô, que estava desencarnado, falou, olha, a Josefa vai vir, prepare ela vai desencarnar numa sessão. Minha mãe nunca mais levou minha avó em sessão espírita nenhuma. Aí aconteceu que na casa da criança Jesus Gonçalves tinha uma criança que adoeceu e à noite a minha mãe foi chamada e a minha bisavó falou, eu vou com você. Foram. E lá outros associados que se reuniram, e eu acho que era dia de Allan Kardec, acho que era 3 de outubro, não me lembro direito. Uhum. E aí eles, em vista com o propósito que era uma data especial, e ao mesmo tempo que a criança estava doente, vamos fazer uma oração, Uma prece, sim. uma prece, sentaram-se à mesa,
A minha bisavó senta-se ali e recebe a mãe dela, falando em espanhol. Olha que lindo. Depois que a mãe dela sai, ela dá um suspiro, fala assim, que lindo, e desencarna. Gente, que experiência de desencarne fantástica. Impressionante, né? Essa eu adorei. Imagino a ambiência, a egrégora, o ambiente espiritual que estava presente naquela noite para recebê-la. É, impressionante, né? Que lindo. Você veja, quer dizer, eu tive essa herança da obra do André Luiz, me marcou muito. É, Agora, eu conhecia o Allan Kardec porque minha mãe fazia o Evangelho no lar, daquele bem característico, ler o Evangelho, marcar, explicar, as obras infantis do Chico Xavier, A Vida Fala Um, A Vida Fala Dois, sim. tinha lá, E hoje em dia nós temos também as obras do Luiz Hu, que são fantásticas para as crianças em vários idiomas. Nós já tivemos o Luiz Hu algumas vezes aqui no canal, ele é um grande amigo, e é importantíssimo esse trabalho que ele desempenha de evangelização e de ciência das ideias espíritas para uma idade bem jovem, para as crianças já terem esse conhecimento desde cedo, né? interessante, né? Então, agora você sabe que, falando de música, né? Uma vez eu estava na Itália, você conhece a Regina Zanella, né? Não. Ah, você precisa convidar a Regina Zanella. Gente, eu estou saindo com tanta tarefa de casa dessa live. Regina Zanella. A Regina Zanella, a Regina Zanella aqui no Brasil, ela foi modelo da Havaianas. Uhum. Ela seguiu uma carreira de modelo. E foi a Pascolato, né, que encaminhou ela lá para a Itália. Isso é o que ela me conta. E Tá. lá ela se tornou uma celebridade, sabe? Ela fazia televisão, fazia. E ela fundou um centro espírita, chama-se Sentiero dello Spirito, Lá na Itália. Milão. Milão. E a Regina gosta muito desse assunto da música, sabe? Ela é uma jornalista hoje e é diretora da Federação Espírita Italiana. Fundou o Sentiero dello Spirito, que é uma graça, o Centro Espírita é uma graça, numa casa que tem entrada para cocheira de cavalos, tal, Que lindo, uau. Bem histórico. bem histórico. E ela é uma graça lá e um trabalho espiritual fora de série. A Regina é uma lutadora, viu? E ela tem muita coisa bacana dessa parte de música, interessante, muito legal. E O senhor... lá em Milão tem Não, pode falar. tem a Casa de Verdi, né? Sim, Giuseppe Verdi. E o Verdi, a Casa de Verdi abriga os artistas que envelheceram e precisam de moradia, não é? Isso. Então, eu já vi ela receber ali muitos desses musicistas, esses músicos, lá no Sentiero. Ela recebe muito esse músico, porque ela está próximo do Scala de Que já Milão. haviam desencarnado, que Não, 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 convalesceram no final da vida ou gente viva, encarnados? Ah, encarnado mesmo. tá. Que Então, legal. ela tem, porque está próximo lá do Scala de Milão, tá Casa de Verdi, então Perfeito. ela tem muito trânsito nesse, Esse nesse, métier. Aliás, Carlos Gomes, Sim. a casa de Carlos Gomes ficava no Lago de Como, né? A Quem grande sustentava obra Il Guarani dele. o Dom Pedro II, que sustentava toda a estada de Carlos Gomes lá na Europa, né? Ele tinha uma residência Maravilha. no Lago de Como. Então, assim, a Regina está ali naquele miolo. É uma pessoa bacana, uma lutadora ali da Vamos chamar causa para o canal. espírita, é muito legal, viu? Essa parte de música, né? E então,
Enfim, tem história, viu? A gente vai falando. Tem. É isso que eu ia dizer. Eu acho que a gente poderia avançar aqui para o que a gente se propôs a falar mais do aspecto da música, porque se deixar realmente a gente vai abrir várias ramificações da árvore da vida do Dr. Sérgio aqui e a gente fica até amanhã. Bom, a gente vai falar da música na medicina e a gente sabe que o senhor é um expert da pineal. E eu fiquei com essa curiosidade como músico, e a gente não precisa ir muito a fundo, mas como um estudioso sério da glândula pineal, quando a gente escuta a música, toca ou canta a música, ou quando a gente compõe música, ou improvisa em cima de uma outra música, ou quando a gente até toca num conjunto, por exemplo, num quarteto de jazz, onde os músicos estão improvisando simultaneamente, quase que num estado de telepatia. Quais são as influências que o senhor pôde detectar de como a pineal se comporta nestes momentos? Olha, Fred, eu posso pensar muita coisa, sabe? Você falou do jazz, por exemplo. O jazz ele tem uma matriz espiritual, ele tem uma matriz africana, né? Sim. De cultura iorubá, de cultura do candomblé, de batida africana. Então, assim, ele tem originariamente uma raiz espiritual, não é? Perfeito. As igrejas americanas dos escravizados, né, tocam jazz, não é? Aquelas As palmas, harmonias. né? São todas, vem da força espiritual. Eu acho até que o jazz, sem a força espiritual, ele perde bastante da alma dele. Perfeito. Concordo. E então, nossa, aí a gente vai para outras questões, porque a música, ela é uma. Veja, quem ouve a música? Não é o ouvido. Não é. Quem que ouve a música? Essa é uma questão. Então, é o coração, é o cérebro, é a alma que ouve a música. Então, assim, a música, ela é intrinsecamente um fenômeno da alma. Quando você toca o seu violino, ou você toca o seu piano, você não está. Na verdade, o que você está fazendo é modulando expressões da tua alma. Se você está nervoso, você não consegue fazer a harmonia da música que você precisa. Você está nervoso. Então, você faz uma harmonia nervosa. A dinâmica fica nervosa. Então, se você precisa de sair da sua mente, tirar os conflitos, ir para trás, ir para a consciência que está por trás da mente, para você poder se aquietar e trazer, quando você toca a música, você trazer aquela dinâmica com toda a harmonia da alma. Aí você fala, nossa, ele tocou espetacularmente, ele tocou o coração. Então, é uma força do espírito, não é? Eu acho que... E você sabe uma coisa curiosa? Uma vez eu recebi uma senhora, até foi tão engraçado. Ela falou assim, doutor Sérgio, eu vim para conversar com o senhor, não quero consulta médica. Aí, eu falei, então vamos desligar o doutor Sérgio, aqui é o teu amigo Sérgio Felipe. Não, quero falar para o senhor que eu tenho conversado com os astronautas